sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da The Only Deca. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um jogador que está em término de contrato, ou melhor, que está no seu último ano de contrato. Vamos falar sobre Marcos Rocha. Marcos Rocha chegou ao Palmeiras em 2018, hoje tem os seus 33 anos e decide a renovação de contrato com o Palmeiras. O jogador é multicampeão pelo Palmeiras, sendo vencido um título brasileiro em 2018, um campeonato paulista em 2020, um campeonato da Copa do Brasil em 2020 e o bicampeonato da Libertadores em 2020 e 2021. O Marcos Rocha divide muitos torcedores quando fala sobre atuações do jogador no jogo a jogo. O que é unanimidade é que o jogador cresce em decisões quando vai jogar, por exemplo, jogos de finais de Libertadores, semifinais de Libertadores, Mundial de Clubes. O jogador consegue desempenhar bons jogos nessas decisões e isso é até um ponto decisivo para a equipe do Palmeiras. O Marcos Rocha é um raro jogador a ter 3 Libertadores no seu currículo. O jogador tem 33 anos e tem passagens pela seleção brasileira no passado. Embora tudo isso que eu falei, o jogador está longe de ser unanimidade na equipe do Palmeiras. Na verdade, a lateral direita já é um pedido antigo de parte da torcida do Palmeiras, que não sente segurança em Mike ou Marcos Rocha. Na parte 1 eu vou falar por que o Palmeiras deve renovar com o Marcos Rocha no final do ano, e na parte 2 eu vou dar a minha opinião, o porquê eu não renovaria com o Marcos Rocha. O primeiro ponto é entender qual é o cenário e o contexto em que o Marcos Rocha está no futebol brasileiro. Em um cenário em que a lateral direita é cada vez mais escassa, Marcos Rocha consegue entregar um bom desempenho defensivo, embora muitas pessoas o chamem de avenida, o que não condiz muito com a realidade. Em 2022, por exemplo, o lateral direito é líder em duelo na equipe de Abel Ferreira, pelo corredor direito, e como de costume, ele consegue entregar bons números em desarmes. Se a gente fizer um comparativo entre Rafinha, que estava no Flamengo e depois foi para o Grêmio, entre Fagner do Corinthians, entre Mariano do Atlético Mineiro e Isla do Flamengo, vamos entender bem que a disparidade entre esses jogadores não é tão grande, embora alguns jogadores oscilem uma temporada ou outra. Os números defensivos do Marcos Rocha cresceram em 2021, enquanto os números ofensivos, as assistências e as expectativas de assistências vêm caindo ano a ano. Porque no time de Abel Ferreira, nesse cenário em que ele está inserido, ele atuou boa parte dos jogos agindo como terceiro zagueiro, na construção e na defesa. Então esse foi um cenário em que o Marcos Rocha esteve inserido e de certa forma foi se consolidando no futebol do Palmeiras. Um outro cenário é a formação de equipe do Palmeiras. No final do ano de 2021, por exemplo, o Palmeiras se desfez de 3 jogadores considerados medalhões. Entre eles estão o Felipe Melo, o Jailson e o William. Esses jogadores já estavam com a idade um pouco mais avançada, perto dos 35 ou mais de 35, como o caso de Jailson e Felipe Melo. Para a formação de elenco do Palmeiras é importante ter jogadores experientes. A média de idade do Palmeiras ela está cada vez mais baixa. Isso se dá por conta da formação de novos jogadores que estão sendo lançados a equipes profissionais e também por uma escolha de mercado, já que o Palmeiras entende que precisa contratar jogadores mais jovens. Então é esse o cenário, o Marcos Rocha caminha para liderar a equipe do Palmeiras. Como no último jogo, por exemplo, ele estava com a braçadeira de capitão. Agora vamos para a parte 2 do vídeo, onde eu entendo que o Palmeiras não deveria renovar com o Marcos Rocha. O Palmeiras trabalha com renovações de ciclo, como Felipe Melo, Luiz Adriano, Jailson e William saíram do Palmeiras recentemente. Todos eles eram jogadores acima dos 30 anos. Outro jogador acima dos 30 anos que deve deixar o Palmeiras no meio de ano é o Daverson. Nesse cenário, é claro, eu entendo que alguns jogadores, além da idade, porque não é só a idade que interessa, deveriam procurar um novo ambiente. É nesse cenário que eu acho que o Palmeiras deveria pensar em renovar a sua lateral direita. Mike está no Palmeiras desde 2017, Marcos Rocha desde 2018. Isso é, o Mike vai completar a sua 6ª temporada no Palmeiras e o Marcos Rocha vai completar a sua 5ª temporada. O Mike tem contrato até dezembro de 2023 e é ali que o Palmeiras quer renovar com o Marcos Rocha. Um contrato que vai até 2022, renovar por um ano até 2023. E aqui eu não estou questionando a qualidade do Marcos Rocha, porque ao contrário de muitos torcedores, eu não acho que o Marcos Rocha seja esse lateral, essa avenida que a galera fala.
É claro que eu entendo que ele poderia subir mais para o ataque, mas isso pode ser um pedido do Abel Ferreira ou um pedido que se insere o físico e a idade dele. O jogador já é multicampeão pelo Palmeiras, já tem vencido tudo pelo Palmeiras e é claro que fica um pouco mais difícil almejar voos maiores. O lateral direito pode deixar o Palmeiras com estatísticas muito interessantes. São 187 jogos, 20 assistências e 7 gols. O lateral também tem 78 jogos no Allianz Parque, sendo o sexto jogador que mais atuou. Além disso, ele é o 10º lateral que mais atuou na história do Palmeiras. É nesse cenário, é nesse contexto que eu entendo que deve se encerrar o ciclo. O Palmeiras vai precisar pensar um pouco mais no Garcia, um jovem jogador, destaque por exemplo do título da Copinha de 2022 e do Mundial de 2017 pela seleção brasileira. Garcia vai precisar ganhar um pouco mais de minutos. É claro que precisamos ter um pouco mais de paciência. Garcia já treina com os times profissionais. Se o Abel Ferreira entendesse que já é o tempo dele, é claro, ele já estaria ali ganhando mais espaço no time. E eu não estou pedindo para que ele chegue de titular. Eu estou falando que num longo, ou melhor, num médio prazo, o Palmeiras deveria pensar em ter Garcia na sua lateral direita. Isso inclui não renovar ou não tirar o espaço desse jogador. Mike já tem contrato com o Palmeiras até 2023. Com a saída de Marcos Rocha, o Palmeiras poderia pensar, por exemplo, em subir o Mike para titular da posição ou deixar com que Garcia e Mike disputem posição para resolver se precisa ou não contratar um novo lateral direito. Se o Palmeiras, por exemplo, renovar o contrato do Marcos Rocha até o final de 2023, muito provavelmente ele não consiga negociar Mike ou Marcos Rocha. Então fique congestionado ali com Garcia, Mike e Marcos Rocha. O Palmeiras poderia ter problemas, porque vamos entender que nenhum deles começa rendendo no ano de 2023. Ali se configuraria um problema, porque o Palmeiras teria que ir ao mercado buscar um novo lateral direito. O Marcos Rocha tem um contrato durante todo 2022 com o Palmeiras. Por que não esperar mais um pouco? Ou, aliás, esperar pelo menos até setembro ou agosto para entender se ele merece ou não a renovação de contrato. Então é isso. Comenta aqui embaixo se você renovaria ou não com o Marcos Rocha, se você subiria ou não o Garcia, qual é a sua solução para o Palmeiras na lateral direita. Se você puder, por exemplo, citar aqui algum lateral direito que vocês iriam contratar, cita aqui também para a gente trazer vídeos analisando eles nos próximos dias, fechou? Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe esse link e até a próxima.